Muito antes do ser humano existir, já haviam cataclismas e desastres naturais no nosso planeta. E eles vão continuar existindo mesmo depois que o ser humano se for. E o ser humano, desde que existe, sempre tentou entender os desastres naturais, sempre tentou controlar a natureza e viveu nessa constante luta com o mundo e com a natureza para controlá-lo, tentar domar essa natureza indomável do nosso planeta. Inclusive, as nossas culturas, os mitos fundadores das civilizações humanas, muitas vezes eles giram em torno de um cataclisma, de um desastre natural, seja uma grande inundação, uma chuva de meteoros, terremotos, maremotos. Nós conseguimos ver a influência da natureza, do caos da natureza, em praticamente todas as sociedades humanas, digamos, do extremo oriente até a América do Sul. Todas elas têm algum mito, alguma lenda, alguma história que trata sobre como a natureza é caótica, cruel e indomável e como o ser humano ele precisa enfrentar essas adversidades. É assim que o mundo foi construído nos últimos milênios, é assim que nós percebemos o mundo nos últimos milênios. Mas aí chegou uma praga chamada esquerda, querendo subverter essa lógica para caber dentro do seu discurso político. Pegar algo que já é conhecido por todas as sociedades humanas e transformar em capital político para ganhar a eleição. E eu vou explicar agora essa história aí de racismo ambiental. Vamos lá. A ideia do racismo ambiental é que negros sofrem mais com desastres ambientais do que brancos, porque os negros são os marginalizados, enquanto os brancos são os privilegiados na nossa sociedade capitalista, malvadona e desigual e cruel, tá bom? Bom, vamos explicar de onde vem esse pensamento. Primeiro, o esquerdista ele pensa na lógica da dialética, da luta de classes. Ou seja, a única coisa que existe no mundo é de um lado o dominante e do outro lado o dominado, o oprimido e o opressor. E aí sempre tem o opressor querendo foder o oprimido. Para eles o mundo é isso. Tudo se resume nessa lógica. Eles não conseguem pensar fora dessa caixa e entender que às vezes um vulcão explode não é porque tem um burguês racista, sei lá, em algum lugar fazendo maldade, mas simplesmente por causa do movimento das placas tectônicas, ou seja lá o que for, que faz escapar o magma do manto terrestre para cima. Tá? Eles ignoram fatos físicos conhecidos e tentam fazer tudo caber dentro dessa lógica da dialética marxista. E agora você precisa entender por que eles insistem no uso do termo racismo e não simplesmente atacam as desigualdades como um todo. É porque na nossa sociedade já está mais do que percebido que essa lógica marxista de burguês e proletário, ela não é uma lógica que se aplica à realidade. Beleza? Então, o que eles fazem é tentar dividir a sociedade de outras maneiras que pareçam mais convincentes. Beleza? Então, é sempre o racismo, é o homem contra a mulher, é o hétero contra o homossexual, é sempre, sei lá, o sul contra o norte, porque a lógica de que a burguesia e o proletariado são a única coisa que existe, essa lógica ela já foi superada, tá bom? Hoje nós temos pessoas que ganham muito bem e têm boas vidas como assalariados, e essas pessoas simplesmente não se encaixam na lógica de opressor e oprimido dessa turma. Você já deve ter visto comunista no Twitter falando que se você tem dinheiro para pagar um Rolex, mas ele serve para ver quando acaba a sua hora do almoço, você é um explorado. Vocês já devem ter visto essa narrativa idiota. Pergunta para qualquer pessoa com Rolex no pulso se ela se considera um coitadinho explorado. Não se consideram, é claro. O capitalismo permitiu que as pessoas ascendessem socialmente e financeiramente, e aí essa lógica idiota deles de opressor e oprimido do burguês, o patrão, né, o empregado, essa lógica não funciona mais. Então, eles têm que vir com o racismo. Tem que dizer que todo mundo que é negro é vítima do racismo, enquanto todo mundo que é branco é privilegiado pelo racismo, beleza? Esse é o objetivo deles incluírem a palavra racismo nessa besteira. E é claro,
A ideia toda também é fazer com que as pessoas comprem essa pauta climática imbecil, usando o racismo como um cavalo de Troia, né? A ideia do combate ao racismo que parece que agrega todo mundo. Você não vai pegar uma pessoa à rua aleatória e vai falar para ela, você é contra ou a favor do racismo, ela vai falar que é a favor. Todo mundo é a favor de combater o racismo. Então você vai e alia essa pauta do racismo à bobagem ambiental deles. Mas eu preciso explicar aqui o que tem de certo nessa narrativa besta de racismo ambiental. É a parte mais importante desse vídeo. O que tem de verdade nisso é o seguinte: eles se baseiam na ideia de que o negro é pobre e por isso o negro vai sofrer mais com qualquer tragédia ou crise climática. Beleza. A gente sabe muito bem que essa ideia de que o negro é pobre e o branco é rico não faz o menor sentido num país que a maior parte da população é miscigenada. Tem gente com muito mais melanina que eu, com 500 vezes mais dinheiro que eu, como também deve ter gente com menos melanina que eu, se é que é possível, que mora em situações de penúria, em comunidades extremamente pobres. Mesmo que a parte racial seja uma grande fantasia, uma grande bobagem, é preciso que vocês entendam que é verdade. Pessoas mais pobres vão sofrer mais se acontecer uma crise climática, se acontecer uma enchente, se acontecer uma crise econômica, se acontecer uma pandemia, se qualquer coisa acontecer. Quem tem menos recurso, tem menos networking, tem menos dinheiro, tem menos acesso a crédito, vai sofrer mais. Essa é a realidade do mundo, tá bom? Você pode ou virar um revolucionário socialista e ficar dando voto para esses idiotas e nunca ganhar nada e desperdiçar sua vida com isso, beleza? Ou você pode virar um top tier revolucionário socialista e aí ganhar a eleição com esse discurso besta e virar um Guilherme Boulos, aí você vai estar bem na fita, mas aí você vai condenar a sua alma, né? Você não quer isso. Ou então você pode trabalhar, você pode se tornar uma pessoa disciplinada e ir atrás de dinheiro. Porque, não sei se você acredita nessa bobagem de aquecimento global, mas se você acredita e fica aí militando contra o aquecimento global, você é um idiota, tá bom? Você é um estúpido. Tá bom, meu amigo? Se você acredita nessa bobagem, você deveria estar trabalhando 500 vezes mais do que eu para ter dinheiro, para ter acesso a bens, para ter a possibilidade de fugir do cataclisma climático. Porque não vai acontecer nenhuma revolução socialista verde. Não vai acontecer nem hoje, nem daqui a 50 anos. E como os taradinhos do aquecimento global dizem que temos só mais 2 anos de vida, eles deveriam estar muito mais desesperados do que eu, do que todo mundo, para conseguir recurso, para conseguir dinheiro e aí sobreviver ao grande cataclisma climático. Qual que é a lição que fica desse vídeo para vocês? Se você não quiser ser aí uma vítima do, sei lá, do racismo, do fascismo ambiental, você pode ou acreditar na revolução socialista que não vai acontecer, ou você pode correr atrás de trabalhar, pode correr atrás de se tornar uma pessoa resistente às adversidades.